Tá gravando. Olá, boa noite a todos que estão vendo agora esse vídeo. Eu me chamo Augusto Melo de São Pedro, sou aluno da Universidade Redentor de Campos dos Goytacazes, agora também trabalhando junto com a AFEA, né? E nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco sobre a lei de Hooke, né? Para MA de Física 2, e discutir um pouco sobre o tema, sobre o assunto, mostrar um pouco da prática em cima de um simulador, né, como é que funciona, e trabalhar os principais conceitos dessa matéria, tudo bem? Então, continuando aqui a nossa prática, né, a respeito da MA de Física, Lei de Hooke. Vamos começar a discutir um pouco o que seria, então, né, alguns conceitos básicos que precisamos ter para poder definir o que seria a lei de Hooke, né? A primeira coisa que eu gostaria de botar como definição é o que é deformação. Eu coloquei aqui, é a alteração que um corpo sofre saindo do seu estado ou formato original, tomando uma nova forma. Significa que houve uma deformação, você conseguiu mover mexer o estado desse corpo, né, ou dessa matéria, fazendo com que ele tome uma nova forma, uma nova proporção. Isso pode ser através de tensão, pode ser através de compressão. Então, para isso, nós também queremos entrar aqui numa outra definição que é importante também para poder a gente falar sobre a lei de Hooke, que é a elasticidade, né? O que é a elasticidade? É a capacidade do material de retornar ao seu estado inicial. É que nem, por exemplo, o corpo que a gente vai estar trabalhando aqui, né, como corpo de prova, que seria um sistema de molas, né, ou massa mola, ou apenas a tensão ou compressão de uma mola. Normalmente, né, ela trabalha muito com a parte da elasticidade. Aliás, todo material tem elasticidade e depende muito também da constante, né, constante elástica de cada material. Porém, aqui, quando a gente vai falar sobre elasticidade, é a capacidade de, na hora que você comprimir esse material, ele pode voltar ao seu estado natural de repouso. Ou se você tensionar ele, ele tem a capacidade de retornar ao mesmo estado que ele estava antes. Essa teoria, né, no caso, quando você vai trabalhar deformação e elasticidade, existe um conceito que é a mistura dessas duas definições, que seria deformação elástica. A deformação elástica é quando você consegue aplicar uma força, seja ela de tração ou de compressão em cima de um corpo, ou seja de torque, que seja, ele consegue retornar ao seu estado natural, sem haver nenhum dano ou sem haver qualquer problema com aquele material, né? Aí começa também a falar sobre a lei de Hooke. O que é a lei de Hooke, então, já que você conseguiu definir o que é deformação e o que é elasticidade? A lei de Hooke é a lei da física que determina a deformação sofrida no corpo, né, elástico, através de uma força aplicada sobre ele. Essa teoria ela afirma que a distensão de um corpo elástico é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. Ou seja, se ele é diretamente proporcional, quanto maior a força aplicada, maior vai ser a distensão que ele vai ter e vice-versa. Por exemplo, se a gente pensar numa mola e esticá-la, ela exerce uma força de movimento contrário ao que eu estou fazendo. Por exemplo, tem a mola, eu puxei. A mola ela vai aplicar a mesma força, só que em sentido oposto, para poder voltar sempre ao seu ponto de equilíbrio. Assim, quanto maior a força aplicada, maior será a sua deformação. Porém, a gente não pode deixar também de observar se essa força for maior do que o limite elástico daquele material, para que ele não entre em regime plástico, que é quando a deformação causada
causa danos ao material, não retornando ao seu estado original. Imagina quando você pega o material e estica ele ao máximo da parte elástica, se estica um pouco mais ele, ela começa a causar deformações, ou afinamento do material, ou às vezes até o próprio rompimento do material. Então, ele já saiu do seu regime elástico e acabou passando para o regime plástico, ou ele acabou sendo quebrado, né? Por outro lado, quando a mola não tem nenhuma força agindo sobre ela, nós também dizemos que ela está em equilíbrio, ou seja, ela está parada, está na sua... Todas as forças, né, internas e externas estão equilibradas, nós chamamos elas que está no ponto de equilíbrio. Quando você puxa, atenção, quando você empurra, compressão, certo? E quando você trabalha com essa força dentro de um regime que ele consiga voltar para o seu ponto de equilíbrio, ou ele tenha essa versatilidade, nós chamamos de deformação elástica. Agora, quando você puxa, né, no caso, causa tensão ou compressão, e ela é maior do que essa força que ela aguenta de elasticidade, ela começa a entrar para a parte de plasticidade, ou até mesmo já direto para materiais frágeis, o rompimento desse material. Continuando, o que define a lei de Hooke como fórmula, né? Nós temos a fórmula I, F é igual a K vezes ΔL. E a gente vai começar agora a dizer o que é cada coisa. A força aplicada sobre o corpo ela é dada em Newton. Newton seria massa vezes a aceleração, né? O K, que seria a constante elástica, ou a constante de proporcionalidade, ela é dada em Newton-metro, ou seja, ela mexe diretamente proporcionalmente. Quanto mais força eu tenho, maior vai ser a minha distância. Quanto menor a força aplicada, menor a minha distância também, para poder ela estar fazendo com que essa mola ou esse material que está sendo esticado elasticamente, ele suporte e volte para o mesmo tamanho de repouso. E o ΔL nada mais é do que a deformação sofrida, ou seja, é a variável independente. Normalmente nós trabalhamos ela com metro, ou algumas vezes, dependendo do material, se ele for um material dúctil, né? E ele não for uma mola, ele for, por exemplo, um corpo de prova, um material que seja muito mais difícil de você... Não é difícil, ele consegue ser milimetricamente, né, perceptível a sua deformação, né, em questão de milímetros. Então, nós trabalhamos com milímetro, né? Depende muito do material e qual é o tipo de objeto, né, de corpo de prova que vai estar sendo aplicada a lei de Hooke. Normalmente, para poder a gente entender essa matéria, ela é muito utilizada em molas, né? Ou também é muito aplicada em sistemas de massa-mola ou amortecedores, né, de mola. Porém, eles também podem ser aplicados, essa lei ela também pode ser aplicada a materiais, sendo eles materiais maciços, axial, certo? Como experimento, né, que eu gostaria também de trazer aqui para poder afirmar aquilo que a gente estava falando antes, né? Nós temos aqui para experimento, nós vamos usar um sistema massa-mola, né? E essa demonstração vai mostrar como é que é o comportamento dessa mola quando você coloca essa massa nele, né? Se eu for tentar aqui colocar os pontos, né? Como ele funciona no sistema massa-mola, você vai perceber que nós temos aqui uma mola onde ela se apresenta com uma propriedade que é de ele estar em estado de repouso. Ele tem uma certa distância que ele tem do seu ponto de origem até o ponto final. A partir do momento que eu começo a colocar uma massa,
esse próprio corpo ele começa a sofrer uma deformação, uma distensão, nesse caso aqui, né? Elástica, porque se eu tirar esse corpo aqui, né? O meu corpo de prova, que seria essa mola, ela começa a voltar para o seu estado de repouso. Então, esse é o movimento elástico. Se ele fosse plástico, quando eu tirasse esse corpo de prova, ele não voltaria para o mesmo ponto inicial. Ele teria uma pequena distensão, como se tivesse dado algum problema nessa mola, ou seja, ela foi distendida de uma maneira que não dá para voltar do jeito que ela era antes. Só que, percebe uma coisa, se eu colocar o mesmo peso 2 vezes, né? Ou seja, não o mesmo peso, a mesma massa, né? Nesse corpo aqui de prova, ele vai conseguir proporcionalmente aumentar a sua distância. Ou seja, se ele aumentou uma distância x, como aqui eu tenho mais outro elemento, ele vai ser mais x de distância também que ele vai ter. Ou seja, no caso aqui, ele vai ficar 2x de distância. E se eu colocar 3 vezes essa mesma massa aqui, né? Ele também vai distender x mais x mais x, ou seja, 3 vezes a distância, ou seja, ele é proporcional. Quanto maior vai ser a massa que vai ser posta para poder mexer com esse corpo de prova, proporcionalmente também vai crescer, esticar ou causar deformação elástica nesse sistema massa-mola. Também é provado aqui, através desse gráfico, que mostra como é que funciona a sua elasticidade ou a sua deformação com a força aplicada, certo? Ou seja, aqui, com a força, vamos dizer que seja uma força F, né? Ele vai dar uma distensão X, para uma força 2F, ele vai dar uma distensão 2X, e para uma força 3F, uma distensão 3X, e ele acaba construindo um gráfico de uma equação de primeiro grau, um gráfico linear, certo? Onde você consegue definir qual vai ser, quais vão ser o comportamento dessa mola para poder conseguir reter tanto a energia potencial, que nada mais vai ser do que a área que está aqui abaixo desse gráfico, né? Isso aqui vai ser a minha energia potencial. E também como eu vou poder definir qual vai ser o quanto vai ter de deformação nessa mola. Isso ele é muito bem desenhado, muito bem explicado, até mesmo quando a gente vai começar a usar algum simulador, onde a gente consegue ver como ele vai atuar. Aqui tem algumas coisas que eu vou estar ponderando a respeito de como isso influencia a força aplicada dentro da constante de elasticidade do sistema. Ali, no caso, a mole, alguma coisa tem tracionando ou causando tensão ou causando compressão. Ciente de que esse sistema ele não está sendo solto, então a gente está conseguindo manter ele estaticamente e conseguimos definir quanto de força vai ser aplicado e qual vai ser a reação também aplicada, né, da mola, obedecendo a terceira lei de Newton, né? Então, vamos lá. Aqui são alguns testes que tem no simulador, né? Quando a gente aumenta a constante elástica, significa que nós estamos aumentando a força que ele tem para poder suportar uma tensão ou uma compressão. Aqui você vê que é proporcional tanto a força que a gente faz de tensão e de compressão para poder balancear e eles estarem equilibrados, né? Então, mesmo que eu aplique mais força ou aplique mais para poder puxar, tensionar ou para comprimir, de relação oposta,
o sistema da mola vai conseguir me apresentar isso. No caso aqui, eu estou comparando agora duas situações onde a tensão ela é maior, uma maior do que a outra, ou na hora que eu vou mudar a constante elástica. Então, eu consigo comparar qual vai ser a força de reação e consigo também ver, né, claramente quanto que aquele corpo de prova, né, no caso, a mola, o quanto que ela se deformou elasticamente. Aqui agora já é uma situação onde tem um sistema de duas molas, né? E sabendo que isso começa a mudar aqui o cenário, quando a gente vai começar a apresentar as forças e os valores, dependendo da constante elástica que é de cada mola, você vê o quanto de energia ele vai absorver e quanto de força ele vai ter que aplicar para poder comparar e equilibrar com a força que estava puxando, que estava sendo puxada, certo? Lembrando que aqui, por exemplo, se a minha constante elástica dali do roxo, por exemplo, ele foi aumentado, logo ele tem a maior chance de absorver a energia que estava tendo problemas para poder fazer o deslocamento, né? Ele vai ser mais reativo do que a que tem uma constante elástica menor. Aquele que tem uma constante elástica menor, ele vai sofrer a deformação de acordo com a deformação que acontece no sistema, né? Então, observando bem aqui o vídeo que foi feito, você viu agora um sistema onde tem molas em paralelo e agora molas em série, né? E no sistema de molas em série, o mais interessante é quando você começa a entender aquela questão da transmissibilidade de forças, né? Uma ligada à outra, mas a tensão ela é aplicada em todo o sistema por igual e, é claro, utilizando como é que vai ser sabendo, né, qual vai ser a tensão elástica, né, de cada um, a força elástica de cada um, quanto que ele vai aguentar, né, quantos newton-metros ele vai aguentar, você vai saber quanto de deslocamento vai ter do roxo e quanto de deslocamento, né, deformação vai ter do amarelo, de acordo com a força de tensão ou de compressão. É claro que com isso você consegue enxergar o quanto que o somatório, né, das forças fez com a deformação de cada elemento. Você pode perceber aqui, por exemplo, no desenho, que o amarelo tem uma constante elástica diferente da constante elástica do roxo. O roxo ele consegue ter uma absorção muito maior desses impactos em relação ao amarelo. O amarelo não. Então, ele tem uma maior deformação. O próprio programa aqui também, né, que a gente estava fazendo a simulação, ele também consegue te mostrar como é o trabalho da energia potencial em relação ao seu ponto de equilíbrio. Ou seja, a energia potencial ele vai crescer ou diminuir de acordo com a força aplicada e também a tensão elástica que existe do material, né? Aqui, como foi dito lá da outra vez, você consegue ver em que ponto do gráfico onde tem força aplicada versus a deformação, né? E ainda aqui no canto também você vê a energia potencial, o quanto você está conseguindo, né? De trabalho, no caso, e você consegue ter uma ideia de o que vai acontecer com aquele sistema de molas, ou se não, aquela mola única, sistema massa-mola. Então, a lei de Hooke ela me permite saber todos esses dados e conseguir analisar com uma maior tranquilidade o que vai acontecer com o material que está sendo ensaiado. Ah, mas isso acontece só com mola? Não, pode acontecer com uma barra de ferro, por exemplo, que ele também pode sofrer uma deformação elástica, uma deformação plástica, e tudo dentro, claro,
seguindo os mesmos princípios da lei de Hooke, que também trazem outros princípios depois, mais para frente, que é de deformação, tensão admissível, que são outras matérias que também a gente consegue ver esse tipo de reação. No mais, eu agradeço a todo mundo que conseguiu ver essa apresentação. Agradeço a todos pela paciência e busquei tentar explicar da melhor maneira possível como funciona a lei de Hooke inicialmente. Ok? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.